Boa noite a todos, graça e paz. Você recebeu um esboço como esse aqui, nós vamos usar, pode já separar. E o assunto que vamos tratar é um assunto que exige muita oração. Vamos falar de batalha espiritual. Então eu quero convidar você a comigo orar mais uma vez e pedir que o Senhor tome conta ainda mais deste ambiente e nos abençoe, e nos instrua, e nos proteja em todo o tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos este momento. Agradecemos porque o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor sempre cuida de nós. Então eu peço agora que os Teus anjos estejam aqui conosco. Eu peço a Deus que toda a influência maligna seja tirada do meio de nós. E, ó Deus, declaramos que a única autoridade que reconhecemos é a Tua, porque o Senhor é o nosso Deus. Então, ó Deus, nós nos submetemos à Tua autoridade e pedimos que o Senhor afaste de nós qualquer ação maligna. Então, ó Deus, nos dá a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje, dia 30 de outubro, amanhã, 31, é dia de aniversário da reforma religiosa que Martinho Lutero iniciou na Alemanha em 1517. São 494 anos da reforma religiosa de Martinho Lutero. Também amanhã, nos países de cultura inglesa e agora também em muitos outros lugares do mundo, se comemora o Halloween, o Dia das Bruxas, não é? Para alguns, esta é apenas uma festividade, alguma coisa cultural, mas na verdade o Halloween tem origens na religião dos druidas, dos celtas, e eles comemoravam esse dia como um dia de culto aos mortos. Depois a Igreja Católica incorporou essa data ao calendário religioso e colocou como uma noite, uma vigília para os santos, os mortos, os santos. Então, o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos e o dia 2, dia de finados. O que muitas pessoas não sabem é que este dia, que era comemorado como Dia dos Mortos, ou um culto à morte, é um dia muito importante para aqueles que lidam com bruxaria e satanismo. E neste dia, muitas oferendas, muito mais do que o normal, são dadas aos orixás, aos demônios. E também, muitos sacrifícios humanos são realizados, inclusive de crianças. Muitas crianças são sacrificadas no dia 31 de outubro, em todo o mundo. Então vamos meditar um pouco sobre a batalha espiritual, porque é um dia de batalha espiritual. É um dia em que nós precisamos meditar nas coisas de Deus e nos cercar da presença de Deus. A humanidade viveu muitos anos sem saber que existiam vírus, bactérias, e muitas pessoas morreram por causa dessa ignorância, não é? Ainda hoje muitas pessoas perecem porque não discernem, não conhecem as coisas espirituais ou lidam com elas sem discernimento. A Bíblia fala que existe uma batalha espiritual, fala da existência do diabo e seus demônios, e fala também que este ser procura interferir em nossa vida. E o alvo dessa batalha são as almas dos homens. Você tem aí no seu informativo de hoje também uma palavra sobre isso. O diabo, pai da mentira, ele procura enganar as pessoas em meio a esta batalha. E ele coloca muitas mentiras nas mentes das pessoas, e eu quero falar algumas com vocês aqui. Mentira número 1, Deus não existe. É a primeira mentira de Satanás. Pode escrever aí. Deus não existe. As últimas estatísticas mostram que o número de ateus no Brasil está aumentando muito, já dobrou nos últimos 10 para 15 anos.
Também muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas na verdade são ateus na prática. Pessoas, por exemplo, que acreditam na força. Lembra de Guerra nas Estrelas? A força esteja com vocês. Ou pessoas que acreditam no Deus da mãe natureza. Quem viu Avatar também viu isso, né? O Deus da natureza, a força da natureza. E as pessoas estão paulatinamente se acostumando com essas coisas, quando veem coisas como Harry Potter, Crepúsculo e outros mais, que levam a pessoa a desconfiar da existência de Deus ou ter uma visão distorcida de Deus. Também muitos se declaram cristãos no Brasil, mas na verdade acreditam em vários deuses. Por exemplo, quem cultua os orixás do candomblé, na verdade está fazendo um culto a vários deuses, que são na verdade demônios. Alguns outros pensam, olha, se Deus não existe, tudo bem, mas Ele não se importa conosco. Alguns acreditam em um Deus impessoal, que não está presente em suas vidas. Outros pensam assim, mesmo que Deus exista, eu não preciso dele. Porque existe medicina, existem recursos, existe tecnologia, mas na verdade nem ciência, nem tecnologia, nem filosofia, nem política, nem religião ou qualquer outra ação humana substitui a presença de Deus em nossas vidas. E na verdade todas essas coisas podem ser corrompidas. A riqueza pode transformar-se em desigualdade social, a tecnologia em armas de destruição, o crescimento em dano ambiental e por aí em diante. Deus existe e Ele quer governar nossas vidas. A segunda mentira de Satanás, escreva aí, é que o diabo não existe. Ele também não quer que as pessoas acreditem nele, a menos que sejam seus adoradores. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo e nem no inferno. Já ouvi muito isso. Mas acredite, existem demônios, o diabo existe, ele é tão real quanto eu ou você. O céu e o inferno são lugares reais. E o diabo odeia a Deus. E ele odeia aquele que é imagem e semelhança de Deus, que somos nós. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. E Mateus 10:28 diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Terceira mentira, Deus existe, o diabo existe, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Queridos, não existe essa dicotomia entre o espiritual e o natural. Os dois estão entrelaçados. Você convive com realidades espirituais todos os dias. E, na verdade, o mundo espiritual influencia as artes, a mídia, a economia, a educação, a política, a medicina, o governo, as ciências, os movimentos sociais, a religião, tudo, sim, tudo é influenciado pelo mundo espiritual. Tanto Deus quanto o diabo podem interferem na vida das pessoas, das famílias, das raças, povos, tribos, línguas e nações. A sociedade ocidental, ela foi acostumada a separar o espiritual do natural. É um fenômeno do modernismo, em que as pessoas queriam separar as áreas de conhecimento humano e também fizeram a separação do mundo espiritual com o natural. Mas, na verdade, nós somos uma unidade interligada de corpo, alma e espírito, e aquilo que é espiritual interfere no natural, e o que é natural interfere no espiritual. Existem, por exemplo, doenças que têm causa espiritual. Se você fizer um estudo na Bíblia, vai ver isso certamente. Existem doenças que são causadas por fatores espirituais, por ação de demônios. Jesus curou várias doenças, ele expulsou demônios em várias delas.
Então, na verdade, quando alguém às vezes diz que você não tem uma causa física para a sua dor, e essa causa é psicossomática, muitas vezes o que o médico está querendo dizer é que ele não sabe o que está acontecendo. Não é? Aí isso é psicossomático. Na verdade, é psico-pneumossomático. É da mente, da alma e também do corpo. O mundo espiritual interfere no mundo natural. Mentira 4. Deus existe, o diabo existe, e eu posso manipular o mundo espiritual. Algumas pessoas acreditam sim na existência de Deus, do diabo, mas acreditam também que podem manipular. Quer ver alguns exemplos? Rezas, benzeduras, simpatias, encantamentos, florais, mantras, horóscopo, cristais, pirâmide, parapsicologia, meditação transcendental, yoga, autoflagelação, reencarnação, boas obras, acender velas, pagar promessas, fazer votos, fazer a cabeça, fechar o corpo, fazer trabalho, consultar os mortos, bater na madeira, coçar a barriga do Buda, usar pé de coelho, ferradura. E a lista é extensa. Mas, às vezes, eu fui numa casa que a pessoa tinha um elefante lá e disse que tinha que virar o elefante, porque senão traria maus fluidos para casa. Todas essas coisas são tentativas de manipular o mundo espiritual. Nós não manipulamos o mundo espiritual. Nós não temos esse poder. E quando isso acontece, é um engano de Satanás, às vezes até ele permite, ele autoriza, ele até ajuda para que as pessoas se vejam enlaçadas por essas coisas. Quando Deus nos dá dons espirituais e realização de milagres, é o controle do Espírito de Deus sobre nossa vida, mas não a nossa capacidade de manipular essas coisas. A única coisa que realmente pode manipular no mundo espiritual e vencer o mal é o sangue de Jesus. É o sangue, acabamos de cantar, nada além do sangue. Mas uma coisa boa eu tenho para dizer para vocês, nós estamos nessa batalha, mas podemos vencer esta batalha, em nome de Jesus. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E eu quero estudar com você um texto em que Jesus realiza uma cura e uma expulsão de demônios aqui e nos mostra como vencer esta batalha espiritual. Acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 17, de 14 a 20. Vai aparecer aí na tela também, tem no seu esboço. O texto diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Veja que aquele homem pensava que o filho tinha uma doença. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, naquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos curá-lo ou expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Vamos aprender com este texto como vencer a batalha espiritual. Em primeiro lugar,
E aí você pode anotar no seu esboço também. Reconheça a insuficiência humana. Os discípulos não puderam ajudar aquele homem, porque eles não discerniram a natureza do problema. Eles acharam que tinham condições de vencer, de curar, de resolver, mas não tinham, porque não discerniram a verdadeira natureza do problema e não discerniram que era um momento, um fato, em que eles precisavam da graça de Deus. Jesus vai dizer mais adiante que aquela casta de demônios só sairia com oração e jejum. Precisamos sair da negação da autossuficiência e aceitar o fato de que carecemos da graça de Deus. Quando você entra numa livraria hoje, você tem uma seção enorme, onde está escrito lá autoajuda, não é? Onde as pessoas ensinam que você pode todas as coisas. Você tem um leão dentro de você, uma águia, um urso, o zoológico todo está dentro de você. Mas, irmãos, ao invés de autoajuda, precisamos da ajuda do alto. Precisamos de Deus. Reconhecer que não somos deuses, que somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos deuses. Precisamos da graça. Os discípulos não conseguiram vencer, porque eles estavam pensando de maneira humana e achando que eram capazes de resolver aquela situação. Então vamos reconhecer a insuficiência humana. Também vamos buscar a suficiência de Jesus. Escreva aí, busque a suficiência de Jesus. Aquele homem desesperado, aquele pai. Imagine um pai que vê o seu filho tomado por um demônio e pula no fogo e pula na água. Imagine o desespero. E ele se ajoelha diante de Jesus e pede: Senhor, me ajude. Ele faz a coisa certa. Ele busca a pessoa certa. Ele busca o poder do Filho de Deus, do Senhor Jesus. E ele se humilhou. Ele se ajoelhou. Ele reconheceu que Jesus era soberano e capaz de cuidar daquela situação. Antes de enfrentarmos o mal que está fora, que está no mundo, temos que enfrentar a nossa incredulidade, os nossos pecados, os nossos problemas e entregar para Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele tirou das mãos do diabo a legalidade, a capacidade de interferir na vida daqueles que estão cobertos pelo sangue, aqueles que estão à sombra da cruz. O diabo tirou, por isso que Jesus falou que nos daria as chaves que abrem o reino dos céus e que abrem qualquer porta. As chaves estão em nossas mãos quando nós estamos debaixo da graça de Jesus. Também, em terceiro lugar, para vencer a batalha, conheça a verdade. Conheça a verdade. Jesus responde aos discípulos que eles não poderiam trabalhar naquele momento, com aquela situação, a menos que discernissem a questão e se preparassem adequadamente. A grande arma do diabo é a mentira, e a segunda grande arma é a ignorância. Mas quando conhecemos a verdade, e você pode conhecer a verdade lendo a palavra de Deus, você pode conhecer a verdade ouvindo coisas a respeito de Deus, buscando essa verdade, Deus vai te revelar. Mas se você vive distante, você não tem como ouvir a voz do Espírito de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus e ouvimos a sua palavra, discernimos o mundo espiritual e podemos nos preparar adequadamente para conviver nesta batalha e vencê-la em nome de Jesus. E para isso é preciso muito mais do que apenas ser membro de uma igreja ou frequentar de vez em quando um culto. É preciso desenvolver relacionamento com Jesus,
amizade com Ele. É preciso que você conviva com o Senhor, que você converse com Ele, que você ouça a voz do Espírito de Deus, que Ele ministre em sua vida através de músicas, orações, sermões, leitura da palavra, leitura de livros ou qualquer outro mecanismo que Deus queira usar. Mas você precisa estar pronto, sensível, aberto para ouvir a voz do Senhor. Então é preciso buscar a verdade. E por último, tenha fé. Tenha fé. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em um tempo tão materialista, exercitar fé realmente é para poucos. Viver pela fé é para poucos. Mas aqueles que assim conseguem viver, têm o passaporte para a vida eterna, têm a chave da vitória espiritual, não tem medo, é vitorioso e está seguro, sem medo. Eu quero dizer para você que você não precisa ter medo. Eu falei aqui de coisas muito pesadas, muito complicadas, mas você não precisa ter medo. Você pode acalmar seu coração, na certeza de que Deus está no controle. E se você se colocar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, da cruz de Jesus, você não precisa ter medo. Alguns anos atrás eu estava enfrentando uma situação muito difícil em minha vida e eu estava com medo. E eu pedi a Deus, Deus, tira esse medo do meu coração. E aí eu ouvi uma música lá na minha igreja, em Jacareí, lá em São Paulo, e aquela música falou ao meu coração sobre não ter medo. E eu falei para o pastor de adoração lá, o Duda, um grande amigo meu, eu falei, Duda, que música maravilhosa, me dá essa música, onde que eu posso achar? Ele falou, Ricardo, eu vou gravar para você. E ele gravou a música em 4 vozes que ele fez, e vocês vão ouvir agora a música que o Duda gravou para mim, e que fala de nós não termos medo nesta batalha espiritual. Pode passar a música agora. Preste atenção no que essa música fala. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não.
palavras do apóstolo João na primeira carta de João. O amor livra-nos de todo medo. E Deus falou ao meu coração em várias ocasiões. Naquela ocasião, novamente, disse: meu filho, não tenha medo. Você está em meio a uma batalha, você tem grandes desafios, mas não tenha medo. Eu estou com você. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você tem grandes desafios na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seus estudos, aqui na igreja. E você está, mesmo que não perceba, em meio a uma grande batalha espiritual, em que os demônios tentam prejudicar a sua vida, atrapalhar você, oprimi-lo. Eles até tentam machucá-lo às vezes, trazer doenças. Mas nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, em Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então diga com a sua boca que você resiste, em nome de Jesus. E a Bíblia diz mais, que Deus nos capacitou com uma armadura para nós nos defendermos e batalharmos no mundo espiritual. Em Efésios 6 diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, em Cristo, estamos cobertos com essa armadura. Mas é preciso saber usar a armadura. Eu fui soldado do Exército por 1 ano. E eu aprendi a usar armas, usar equipamento, fazer várias coisas. E eu ficava pensando, imagine que alguém vá para uma guerra sem esse treinamento, sem saber usar esse equipamento. Vai morrer no primeiro dia, né? Então precisamos aprender a usar o equipamento, precisamos do treinamento, precisamos discernir, precisamos saber como funciona o mundo espiritual. Então busque a Deus para você vencer a armadura. Eu quero falar ao coração daquele que está nos visitando aqui e que talvez até hoje nunca tinha pensado seriamente nessa questão e nunca tinha discernido que precisa de mais, de se aproximar de Jesus para estar coberto, guardado nesta batalha. Precisamos de Jesus. Ele precisa se tornar o nosso general, precisa se tornar o nosso Senhor, precisa se tornar aquele que está no controle, no comando de nossas vidas. Porque sozinhos estamos expostos nessa batalha, mas quando estamos debaixo da autoridade de Jesus, então estamos protegidos, estamos cobertos. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo, é Satanás, mas ele é um usurpador. Ele será destronado, será derrotado finalmente pelo Senhor Jesus. Porque o verdadeiro Senhor é o Senhor Jesus. Mas ele só se torna Senhor daqueles que querem. Ele é muito educado. Deus respeita você, o seu livre-arbítrio. Então é preciso que você queira isso. Não é automático. Você precisa querer que Jesus se torne Senhor da sua vida, o general da sua vida. Então quero convidar você, que até hoje nunca tomou uma decisão nesse sentido, mas que hoje está discernindo, entendendo que está no meio de uma batalha e precisa de cobertura, precisa da guarda de Jesus. E se você quiser esta cobertura, esta guarda que a cruz nos dá, o sangue de Jesus nos dá, o nome de Jesus nos dá, se você deseja isso, esta noite você pode receber. Esta noite você pode receber toda a cobertura espiritual que o Senhor Jesus tem para você.
Então, essa noite você pode decidir receber Jesus, abandonar seus pecados e, pela fé, receber Jesus como seu Salvador, para ser protegido, guardado nesta batalha. Você quer fazer isso? Quero convidar você. Quer fazer isso? Quer receber Jesus como seu Salvador agora, neste momento? Você só precisa fazer um gesto. É uma decisão. E o Espírito Santo vai começar a ajudar você imediatamente. Os anjos de Deus estarão com você. Se você quer receber Jesus como seu Salvador agora, neste momento, por favor, levante uma de suas mãos. Tem alguém que quer? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus cuide de você. Escreva seu nome no livro da vida. Amém. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe mais uma pessoa ali. Glória a Deus. Que o Senhor escreva o nome no livro da vida e o sangue de Jesus esteja protegendo. Mais alguém? Levante sua mão. Eu quero conhecer e orar por você. Tem mais alguém que quer nesta noite, nesta tarde, tomar essa decisão tão importante? Tem ali uma criança, que Deus abençoe também. As crianças discernem também. Mais alguém? Não tenha vergonha, não tenha medo. É uma batalha espiritual. Neste momento é uma batalha também pela sua alma. E você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Tá? Você vai receber uma literatura. Você vai receber da igreja esse presente, um livro como esse. As pessoas da recepção vão entregar uma ficha para você preencher. A igreja vai orar por você, vai começar a atendê-lo, ajudá-lo. Você pode receber uma visita, uma oração, um estudo bíblico, o carinho, o acompanhamento da igreja, e o Senhor vai começar então a orientá-lo o que fazer. Mas não saia daqui sem uma decisão. Tá? Você pode pegar na recepção também depois, pode pegar uma ficha de decisão. Eu tenho aqui uma delas. Aqui. Você pode pegar uma ficha como essa aqui também e preencher, deixar na recepção, tá bom? E essa ficha então vai nos ajudar a fazer contato com você e orar por sua vida e abençoar a sua vida também. Vamos orar, vamos colocar essas pessoas nas mãos do Senhor, vamos colocar a nossa igreja nas mãos do Senhor, pedir proteção nesta batalha espiritual. Vamos fazer isso? Eu convido você a ficar em pé mais uma vez para nós orarmos. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, a tua companhia, o teu cuidado. E agora eu peço em nome de Jesus que o Senhor tome em tuas mãos as pessoas que se decidiram agora por buscar a tua proteção, o teu carinho, o teu cuidado. Ó Deus, seja com elas, abençoe, guarde em nome de Jesus. Também guarda a nossa igreja nesta grande batalha, Senhor, nesta luta diária. Abençoe nossa igreja, Senhor, dá cobertura espiritual, discernimento, capacidade de vencer as batalhas espirituais da vida, Senhor. Seja conosco. Nós estamos debaixo da tua autoridade e por isso estamos guardados. Mantém-nos assim. Pedimos a Deus em nome de Jesus.